people, tudo bem com vocês? E hoje eu vim contar um pouquinho como foi a minha experiência ao ler esse livro aqui, que é o Mostre o Seu Trabalho, do Austin Kleon. Ele vem aqui mostrar 10 maneiras de compartilhar a sua criatividade e ser descoberto. Gente, eu simplesmente amei ler esse livro. É uma leitura bem rapidinha, durou aí uns 2 dias e meio de leitura. Ele tem menos de 200 páginas. Não, na verdade ele tem 215 páginas, mas o finalzinho ali é só mesmo agradecimentos e tudo mais. Como vocês podem ver, ele é um livro bem pequenininho, ó. Ele é um formato diferente de livro, ele não é retangular, né? Ele é quadradinho. Ele tem mais ou menos o tamanho de uma mão, sabe? E a minha mão nem é muito grande. Então é uma leitura bem rápida, bem prazerosa. Eu tenho aqui essa edição em inglês, que é Show Your Work, mas a edição em português é exatamente igual. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para compra, tanto dessa versão aqui em inglês, quanto para compra na versão em português. Tá? Mas assim, as duas versões, a parte de dentro do livro são iguais, tipo assim, a edição é igual, tem esse mesmo estilo aqui, amarelo com preto e tudo mais. Mas antes de eu começar a contar com mais detalhes como que foi a minha experiência, né, ao ler esse livro, eu quero comentar com vocês sobre duas maneiras que, se você tem vontade de apoiar aqui o canal, você tem sim como ajudar, como apoiar, e as duas maneiras que você tem de apoiar aqui o meu trabalho no YouTube ou uma, usando esses links que eu me refiro aqui durante os vídeos, né, os links aqui da descrição do vídeo. Aqui você tá vendo no YouTube, né, a telinha, a imagem passando. Embaixo dessa imagem tem, assim, começo de uma descrição do vídeo escrito mais. Você clica no mais que vai abrir a descrição completa, e nessa descrição do vídeo eu sempre coloco os links ali dos livros que eu falo nos vídeos, o link de associado da Amazon, e aí nesses links, se você clicar e comprar qualquer produto da Amazon nesses links, você vai estar sinalizando para a Amazon que fui eu que te indiquei aquele produto, então a Amazon me passa uma pequena comissão. Então essa é uma das maneiras que você pode contribuir e apoiar aqui ao canal, que é comprando coisas na Amazon, coisas que você já ia comprar, tipo assim, você ia comprar uma panela na Amazon, vem aqui no meu vídeo, clica no meu link, qualquer um dos links ali de associado, vai lá, entra e compra a panela. Você vai estar sinalizando para a Amazon que é uma indicação minha. Então, essa é uma das maneiras que você tem de apoiar o canal, que é usando os links de associado. A outra maneira de apoiar o canal é me enviando um livro de presente. E aí, também na descrição dos vídeos, tem lá ao final, o último link de todos é a minha lista de livros desejados, né? Tá escrito lá, lista de livros desejados e entre parênteses, wishlist da Amazon. Se você clicar naquele link, você vai ver todos os livros que eu gostaria de ter um dia, mas ainda não tenho. Então, você pode fazer a compra de qualquer um desses livros na minha lista, que eles vão mandar o livro para mim. Então, essa é uma outra maneira de você apoiar aqui o canal, porque quando eu recebo um livro, eu consigo fazer vídeo de unboxing, eu tenho mais material para ler, eu consigo criar mais coisas aqui pro canal quando eu recebo livros, né, que vocês me dão de presente. Então, eu queria só comentar sobre essas duas maneiras que você pode aí apoiar o canal, e se você sentir aí no seu coraçãozinho que você quer ajudar e apoiar o canal, você vai aqui na descrição do vídeo, que os links, tanto para os links de associado da Amazon, quanto para a minha lista de livros desejados, vão estar lá. Combinado? Então, vamos voltar aqui agora para a minha experiência de leitura. Gente, que livro bom, muito bom. Principalmente se você trabalha aí com coisas criativas, se você é escritor, se você faz vídeos para internet, se você desenha, se você cria música, compõe, qualquer trabalho criativo que você faça, trabalho manual, artesanato, esse livro aqui é para você, gente. Ele dá dicas preciosíssimas para quem trabalha com criatividade e quer ser descoberto e quer começar a ganhar dinheiro, a viver do seu trabalho criativo, né? Porque eu acho que a parte mais difícil de ser uma pessoa criativa, de gostar de
criar coisas, né? Igual eu crio aqui os vídeos pro canal, eu gosto de fazer artesanato, eu tô sempre aí pensando e conversando comigo mesma. Eu sou uma pessoa muito criativa e eu preciso de alguns meios de botar essa criatividade pra fora. E eu gostaria de um dia, quem sabe, ganhar a minha vida com essa minha criatividade, porque é um trabalho muito gostoso. Eu gosto muito de produzir pra cá, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de criar coisas. Depois que aquilo tá pronto, de ter aquela sensação de que, nossa, fui eu que criei, sabe? Então, é um livro que me trouxe dicas muito preciosas e eu tenho certeza que se você trabalha com criatividade ou você quer começar a trabalhar com coisas criativas, esse livro vai te ajudar muito, sabe? O Austin, ele é escritor, né? E ele também é o escritor do Roube como um Artista. Esse livro, Roube como um Artista, é muito, muito, muito famoso. Eu ainda não li ele, mas eu quero ler muito. Esse aqui é o livro que vem na sequência, né? O Roube como um Artista é o primeiro livro, e aí depois ele fez esse daqui que é o Mostre o Seu Trabalho. Então aqui ele vai meio que te ensinar em 10 passos como começar a usar o que você produz criativamente como uma forma de ganhar dinheiro, né? Tipo, realmente transformar o seu hobby criativo ou a sua escrita que ainda não foi publicada como um jeito de trabalhar. E aí, para eu contar um pouquinho mais para você sobre o livro, eu vou usar aqui, né, ele divide o livro em 10 capítulos e tem até escrito aqui atrás, né, do livro, e aí eu vou, para poder contar um pouco melhor sobre do que o livro se trata, eu vou dividir ele em capítulos, mas uma das coisas que eu mais gostei também do livro é da produção gráfica, sabe? Sempre tem imagens e fotos aqui, ilustrações mesmo que vão mostrar ali a ideia, né? A divisão dos capítulos é aqui sim, ó, essa aqui é a divisão do terceiro capítulo, tá? Então, assim, é tudo bem grande, tudo bem chamativo. O projeto gráfico do livro é muito bacana. Tem várias citações aqui de pessoas famosas. Aí, tá vendo? O título é grandão. Então, eu gostei muito dessa dinâmica de fontes diferentes, layout diferente, páginas inteiras com apenas uma citação. Muito, muito bacana. Essas citações, elas estão presentes, ó, no livro todo. E isso faz com que a leitura fique mais dinâmica e mais interessante, tá vendo? Ele tá aqui dando uma dica de coisas que você deve mostrar. Aí, tipo assim, aí ele risca, né, as coisas que você não deve mostrar e o que você deve mostrar, o seu trabalho. Então, você deve focar em mostrar o seu trabalho. É uma das coisas que ele dá a dica. E aqui ele faz diagramas, listas. Então, assim, tem também fotos, ó. Então, assim, é um livro muito dinâmico e interativo, no sentido que você tem aqui muito o que ver. Ele é um livro visualmente interessante, sabe? Então, vamos lá sobre os capítulos, né? O primeiro capítulo é Você Não Tem Que Ser um Gênio. E aí, aqui ele fala da questão de como, às vezes, quando a gente está começando, a gente acha que a gente só pode publicar um livro se for um livro do mesmo nível do Machado de Assis, por exemplo, sabe? E aí ele fala da importância de se sentir um amador e de ter a liberdade que um amador tem. Mesmo que você já trabalhe profissionalmente com algo criativo, isso não quer dizer que você tenha que se sentir um gênio, que você tenha que se sentir o melhor da sua área. Você pode sim se dar a liberdade de se sentir um amador. E a genialidade é uma coisa rara, né? A genialidade não é uma coisa que acontece para todos, senão seria o comum e não o gênio. Então ele fala sobre isso. Se você ficar esperando que você se torne um gênio para começar a mostrar o seu trabalho para as outras pessoas, pode ser que você nunca tenha oportunidade de fato mostrar o seu trabalho para as outras pessoas e começar a sobreviver desse trabalho para que você tenha até condições de investir na sua educação para melhorar o seu nível de genialidade, né? Ele sempre fala sobre a importância de cultivar
o seu espírito de amador, mas também investir e se tornar um profissional melhor. Então, aqui nesse primeiro capítulo, ele vai te libertar dessa necessidade de ter que ser um gênio para produzir algo que seja profissional. Você pode ser um bom profissional naquilo que você se propõe a fazer, porém você não precisa esperar a perfeição, sabe? Aí o capítulo número 2 é: pense em processo e não produto. Então, ele vai falar aqui sobre quando você tem que mostrar o seu trabalho, para você não pensar em só mostrar o seu trabalho finalizado. Por exemplo, se você é um pintor, né? Se você produz quadros, por exemplo, não apenas mostrar os quadros prontos, porque aí você vai ter pouco, por exemplo, que postar no seu blog ou no seu site, se você tiver, ou nas suas mídias sociais. Se você pensar só no produto, né, no produto pronto e finalizado, você não vai ter muito o que mostrar para as pessoas, para fazer as pessoas ficarem interessadas no seu trabalho. Porque, na verdade, você vende mais, né? Você consegue monetizar mais quando você tem mais pessoas prestando atenção em você. E como você pode fazer hoje em dia as pessoas prestarem atenção em você? Ter um espaço online, independente se é o seu próprio site, se é um canal no YouTube, se é um TikTok com bastante seguidor. Aquilo ali é um espaço que é seu, que você pode falar do seu trabalho. Porém, se você focar em só mostrar o produto final, você não vai ter muito o que mostrar. E a verdade, ele fala aqui, né, no livro, que a verdade é que as pessoas têm curiosidade de saber sobre os bastidores, sobre, tipo assim, como você chegou naquele resultado. Então, aqui ele fala para você pensar no processo. Qual é o seu processo criativo, se você é escritor? Como você escreve? Quantas horas você escreve? Qual o programa no computador que você usa para digitar aquilo ali? Se você é um pintor, como que você pinta? Onde que você pinta? Como que é o seu estúdio? Quais tintas você compra? Qual tela você compra? Ah, você pinta aquarela. Como que você fez para chegar nesse material? Qual papel você usa? Mostre o seu processo. Esse é o capítulo 2. Número 3. Compartilhe alguma coisa pequena todos os dias. Então, aqui ele vai falar sobre a importância da frequência em compartilhar sobre o seu trabalho. Não necessariamente sobre você, a pessoa, talvez sobre você, o profissional, igual eu estava falando, né? Isso é meio linkado ao capítulo 2. Como que é o seu processo? E aí, todos os dias, com aquela frequência diária, mostrar um pedacinho do seu dia a dia no trabalho. Então, são coisas pequenas, você não precisa filmar 100% do seu dia e postar no YouTube. Você pode, por exemplo, fazer um shorts de entre 30 e 60 segundos, mostrando algo de diferente que você tenha feito naquele dia em relação ao seu trabalho, né? Então, aqui ele vai falar também, tipo assim, não fique falando muito da sua vida pessoal se você quer profissionalizar a sua criatividade. Se você quer mostrar o seu trabalho, foque em usar o seu espaço online para mostrar o seu trabalho e não para poder ficar falando da sua vida pessoal, né? Tipo assim, você tem que ter um foco, você tem que saber o que não postar e o que postar. Porém, poste todos os dias coisas pequenas. Você não precisa postar tudo que você está fazendo também. Por exemplo, se você é um pintor e você tem um estúdio, você não precisa filmar as suas 6 horas de trabalho diário. Você tira fotos aqui e ali do que você está fazendo durante o dia. Reels, shorts, coisas pequenas, mas com frequência. Capítulo 4. Abra o seu armário de curiosidades. E aí aqui ele vai falar da importância de ser uma pessoa curiosa e de buscar inspiração nas coisas, de ter essa curiosidade de ler, de ver filme, sabe, de buscar inspiração e de ser uma pessoa curiosa, uma pessoa que quer saber como as coisas são feitas, mesmo que essas curiosidades não tenham a ver com o seu trabalho. Por exemplo, você pode ter a curiosidade de saber como, sei lá, se você é um pintor, como uma tinta é produzida. Você pode buscar essa informação, isso pode trazer conhecimento, sim. Mas e sobre outras coisas? Você tem curiosidade sobre o universo? Você tem curiosidade sobre vidas diferentes? Então, tipo, abra o seu armário de curiosidade. Seja uma pessoa curiosa e pense sobre essas coisas
das quais você sente curiosidade, e essas coisas podem trazer inspiração para você. Aqui ele vai falar também um pouco sobre como você pode ter inspiração, de tudo, né, como tudo pode ser uma fonte de inspiração. Aí, a número 5. Conte boas histórias. Aí aqui ele tá falando não de contar a história no sentido de ser um escritor, mas, por exemplo, se você é um músico e você tá começando, você tá compondo músicas agora, conte uma boa história, com começo, meio e fim, sobre a sua jornada. Tipo assim, a sua jornada, ela tem que fazer sentido para quem tá te assistindo, ou para quem tá acompanhando o seu site, para quem tá acompanhando o teu blog, para quem tá lendo, por exemplo, um conto que você tá textos curtos que você está postando sobre o seu trabalho. Aquilo que você decidir postar tem que fazer sentido, tem que caber ali na sua história. Então, você tem que saber contar boas histórias em relação ao seu trabalho, né? Se você tá ali todos os dias mostrando pequenos pedaços do seu processo criativo, o que você conta em relação ao seu processo criativo tem que ser uma boa história, no sentido de que você não tem que ficar inventando. Fale a verdade, seja sincero, porém tem que ser interessante. As pessoas têm que se interessar, sabe? E esse capítulo para mim é um pouco difícil, porque eu nunca sei se aquilo que eu estou contando sobre o meu trabalho é interessante ou não. Mas quando eu vou postar algo, a primeira coisa que eu penso faz sentido ou tem relação com o meu canal, por exemplo? Porque é o que eu quero mostrar, né? No meu caso, qual é o trabalho que eu quero mostrar? Quero mostrar o meu trabalho aqui no YouTube. Então, por exemplo, quando eu vou postar algo no Instagram, isso vai ser relevante, ou quem tá assistindo vai fazer sentido, né? Eu me pergunto, e eu sei que às vezes eu posto ou reposto coisas, principalmente no Stories, que não tem muito a ver com o meu trabalho, mas é para compartilhar o trabalho de outra pessoa, ou uma informação importante. Eu acho que esse capítulo 4, que é o Conte Boas Histórias, eu tenho que trabalhar. Até porque eu sou meio enrolada em contar histórias, né? Tipo assim, eu preciso trabalhar mais nessa questão de contar boas histórias, né? E fazer sentido. Número 6, ensine o que você sabe. Então, o título do capítulo aqui no número 6 já fala muito. É tipo assim, se você sabe algo, produza conteúdo no seu blog, site. Não, ele não fala aqui sobre fazer coisas por YouTube. Ele tá falando aqui, ele dá a ideia do site. Você tem que ter o seu site, na verdade. É uma das dicas que ele dá. Porque o argumento que ele usa é que, tipo assim, o YouTube é uma plataforma que, mesmo que você tenha um espaço nele que seja o seu canal, o YouTube não é teu. Tipo assim, você sempre vai ter que seguir as regras do dono do YouTube, da empresa que é dona ali. E quando você cria o seu próprio site, você faz as regras e é teu. Não importa o que aconteça, enquanto você tá pagando ali o seu domínio, enquanto existe a internet, o site vai ser teu. Ninguém vai ir ali tirar, sabe assim? E ele tem razão. Eu acho que a questão do site, apesar de eu achar que muitas pessoas não entram em sites hoje em dia, eu não entro em site de ninguém, gente. Eu gosto de muitas pessoas que têm site, mas eu nunca visito. Por exemplo, a Molly Burke. Eu acompanho o canal dela há anos e anos e anos e anos aqui no YouTube. Ela tem um site, eu nunca entro. Porém, eu sei que quando ela é contratada, porque ela faz trabalho de... Ela trabalha com entretenimento, na indústria do entretenimento e tudo mais. E eu sei que empresas com certeza olham o site dela. Então, essa ideia de ter o site é muito importante, mas na questão ali do capítulo 6, que é o ensine o que você sabe, é o que eu comecei a fazer aqui no canal. Antes de ler o livro, eu já tinha começado a fazer, que é mudar essa chavinha, porque, tipo, durante 5 anos do canal, eu sempre tive a resistência de, tipo assim, eu não quero ensinar inglês no canal, porque o meu trabalho já é ser professora de inglês, e eu não queria trazer isso para o canal, porque eu queria profissionalizar o canal falando de livros, que é uma coisa que para mim me traz mais prazer, para poder ir no futuro, se o canal desse certo, ir fazendo a transição da minha carreira, né? Tipo assim, ir
transicionando de professora para youtuber, né, tipo, pra booktuber. Mas eu vi que, tipo, eu precisava de frequência no canal, então eu resolvi, mesmo antes de ler o livro aqui, ensinar aquilo que eu sei. Eu sei falar inglês, mas aí também, como aqui no canal é um espaço que é meu, mesmo o YouTube sendo de outra pessoa, o canal é um canal que eu decido que vai pro canal, eu também não vou fazer videoaulas, né? Eu decidi, tipo, adaptar. Beleza, eu sei falar inglês, mas o que de interessante, ou o que eu mais gosto de ensinar em relação ao inglês? E daí eu resolvi ensinar leitura e música, que são as duas coisas que eu mais gosto relacionadas ao inglês, que é ler em inglês e escutar música em inglês. Então eu meio que adaptei uma habilidade que eu tenho para ensinar de um jeito que eu gosto. E daí também eu só vou ensinar aquilo que eu gosto, porque aqui é um espaço que não é um espaço de sala de aula que eu tenho que ensinar tudo em relação ao inglês para o aluno. Aqui é um espaço de criatividade para mim. Aqui é o meu espaço de criatividade. Então, eu vou usar esse meu espaço de criatividade para ensinar um pouco daquilo que eu sei, que é inglês, mas eu vou ensinar do jeito também que me deixa satisfeita e me deixa feliz e que me dá vontade de fazer. Então, eu tenho vontade de ensinar leitura em inglês e eu tenho vontade de ensinar música em inglês. Mais do que isso, só se você me contratar como professora mesmo. Porque de graça na internet não vamos estar tendo, não vamos ter. Mas é isso, mas é que a grande dica dele é que você produza conteúdo ensinando aquilo que você sabe. Então, se você toca instrumento e quer divulgar o seu trabalho como músico, ensine algumas notas, ensine as pessoas a tocarem um pouco, pelo menos o básico ali do instrumento, ou sobre essa habilidade que você tem, o que você gostaria de explicar para as outras pessoas, que as outras pessoas têm curiosidade, ou que você sente vontade de que as outras pessoas soubessem sobre, por exemplo, você faz crochê. O que sobre crochê que você sabe fazer, que é uma habilidade sua, você gostaria que todo mundo soubesse, para você compartilhar no seu espaço online? Independente de que tipo de espaço online você decidir ter, o que você acha que as pessoas deveriam saber sobre essa sua habilidade de fazer crochê? E aí isso vale para qualquer trabalho criativo. Você tem essa habilidade de produzir esse trabalho. E aí, escolha alguma coisa sobre esse trabalho que você já faz para você ensinar para as outras pessoas. Número 7, capítulo 7. Não se torne um spam humano. E aí aqui, ele não tá falando que você não pode ficar mandando e-mail para as pessoas, ou que você não pode mandar mensagem para as pessoas. Aqui a palavra spam, ele tá usando num outro sentido. Ele tá falando que no seu espaço online, você deve sim primeiramente, primordialmente, falar sobre o seu trabalho, porque o objetivo de você ter criado esse espaço online é justamente para você falar sobre o seu trabalho, porém, não fale só do seu trabalho, fale do trabalho dos outros. E aqui é muito importante prestar atenção nessa dica dele. Ele não está falando para você ficar falando da sua vida pessoal, ele está falando para você focar no seu trabalho. Mas você pode falar do trabalho de outras pessoas, não da sua vida pessoal, mas do trabalho de outros. Então, por exemplo, se você é escritor, se você tem um livro publicado, se você está focando no processo da escrita e publicando no seu espaço online sobre como é escrever, você pode publicar também, repostar, às vezes, outro escritor falando sobre como ele faz o processo dele de escrita. Você pode falar de livros de outros escritores que você gostou e que te inspiraram a escrever o seu livro, ou que te deram inspiração ou ideia para, quem sabe, no futuro fazer uma outra obra. Então, não vire um spam humano no sentido de só falar de você, falar de você, falar de você, falar de você. E outra dica também que ele dá nesse capítulo é escute a sua audiência. Dê espaço para as pessoas que já gostam de você e que já gostam do seu trabalho, para elas falarem com você. Aí aqui tem vários jeitos, né? Você pode criar um e-mail de contato para as pessoas que já gostam do seu trabalho mandarem e-mail para você. Você pode deixar a sua DM aberta no Instagram, você pode abrir caixinha no Instagram. Tipo assim, seja
uma pessoa que escute os outros. Então, tipo assim, a questão aqui do spam, ele tá usando no sentido de, tipo assim, não falar só sobre você, mas falar sobre outras pessoas da sua mesma área e também escutar as pessoas que já gostam, arrumar um jeito das pessoas que já gostam do seu trabalho se comunicarem com você. Igual aqui no caso do canal, as pessoas podem deixar comentários, super válido, as pessoas podem responder caixinha no meu Instagram. Isso é um jeito das pessoas que de alguma forma já gostam do meu conteúdo falarem comigo. Isso é super válido, mas aí é aquilo, tente sempre responder. É óbvio, quando você cresce muito, quando você tem muitas pessoas que gostam do seu trabalho, às vezes você não tem tempo de responder todas as pessoas. Mas o que você pode fazer, ele deu a dica aqui de uma coisa que ele fez. Quando o trabalho dele, quando o livro dele bombou o suficiente para ele não ter tempo de responder, cada pessoa no particular, o que ele começou a fazer é vídeos no site dele respondendo as perguntas. Ele tira um dia da semana para poder pegar as perguntas, fazer um filtro no sentido de, tipo assim, às vezes 30 pessoas perguntaram: qual a sua cor favorita? Daí ele não vai responder qual a sua cor favorita individualmente, igual para 30 pessoas no e-mail. Ele pega e fala assim, gente, ó, algumas pessoas me perguntaram qual a minha cor favorita, e a minha cor favorita é essa. Daí ele faz um vídeo respondendo essas perguntas, porque daí ele economiza tempo. Ele responde para todo mundo ao mesmo tempo, mas ele não deixa as pessoas sem resposta. Então, quando você cresce num ponto de que você não consegue responder todo mundo no individual, você pode também usar a sua criatividade para conseguir responder a todos, mas de uma maneira mais eficiente, porque eu fico pensando igual, essa galera que tem 500 mil seguidores ou mais. Cara, impossível você responder todo mundo que te deixa comentário. Impossível. Aí o que você tem que fazer? Filtra. Filtra as perguntas que a maioria das pessoas fazem, faz um vídeo respondendo as perguntas dos comentários. Isso é muito interessante. E aí, mesmo que você não tenha um canal, se você é um escritor e você tem um Instagram, abre uma caixinha e responde as perguntas, né? Faz um vídeo, faz uma live respondendo perguntas. É sempre bom você conseguir ouvir as pessoas que você já gosta. E aí ele fala também aqui um pouquinho de como conseguir lidar com as críticas, né? Uma coisa é você ser aberta a críticas construtivas, outra coisa é o hater. E daí o hater é aquilo, né? Ignora, bloqueia. Ele fala muito sobre a importância do uso do botão de bloquear no seu espaço online. E independente se você tem um site, um Twitter, um TikTok, um Instagram, um YouTube, use o botão de bloquear pessoas. Não vale o seu tempo aquele ódio, sabe? Aquele ódio que a pessoa tá destilando ali, não vale o seu tempo. Bloqueia e segue a vida. Crie, porque ele diz que essa questão de bloquear essas pessoas, que são pessoas que estão ali só pra destilar ódio, que não estão ali nem pra, tipo, fazer uma sugestão, mesmo que seja uma sugestão no sentido de crítica negativa, mas no sentido que ele fez uma crítica negativa pra sugerir que você melhore, isso é super positivo. Mas o cara que tá ali só falando palavrão, xingando, sendo tipo um troll, ele fala do troll da internet. Cara, bloqueia, porque você precisa fazer com que o seu espaço de comentários no seu espaço online seja um espaço saudável, não só para você, mas para as pessoas que gostam do seu trabalho e que deixam mensagens positivas. Porque não é só a você que afeta. Quando uma pessoa que gosta de você vai nos seus comentários e só tem gente te xingando ali, aquela pessoa vai se sentir ofendida também, porque aquela pessoa vai tomar aquele xingamento que vai pra você, pra ela também, porque se ela gosta de você, se estão te xingando, ela vai se doer. Então é importante você se proteger e proteger também as pessoas que já gostam do seu trabalho, desses comentários ruins. Então bloqueia, gente, bloqueia, que vai ser o melhor. No futuro vai ser melhor. É melhor você ter menos comentários, mas que os comentários sejam saudáveis para você e para sua audiência, do que ficar aquele monte de comentário negativo lá que só vai fazer mal para todo mundo. Crie um espaço positivo dentro do seu espaço online. Crie um espaço positivo para essa parte dos comentários.
Capítulo número 8, aprenda a levar um soco, né? Aí essa questão do aprenda a levar um soco é a questão dos críticos mesmo, do hater, né? Eu acho que eu me adiantei um pouquinho, eu meio que misturei ali o capítulo 7, eu finalizei falando do capítulo 8, mas é isso. O capítulo 8, que é o tipo, aprenda a levar um soco, é isso, aprenda a receber as críticas negativas e a lidar com o hater, porque eles vão aparecer. A partir do momento que você tem sucesso, você vai ter o hater junto. Infelizmente, hoje em dia, na internet não tem como. E aí, como que você lida com isso? As críticas negativas você pode refletir e usar para ser um profissional melhor. Se for uma... Porque, tipo assim, a crítica negativa, ela não te deixa triste. A crítica negativa, ela vem de uma forma que você entende que a pessoa tá falando aquilo com educação, com carinho e para o seu bem. Agora, aí, se não seguir essas três coisas, se você tá vendo que não é pro teu bem, que não foi educado e que não foi de coração da pessoa, aí já não é crítica negativa mais, é hate. E aí, hate você bloqueia. Número 9, venda-se ou se venda. Aqui ele vai falar sobre essa coisa do mundo artístico e criativo, que muitos profissionais do meio artístico, eles têm essa coisa do nariz em pé e do preconceito a pessoas que ganham dinheiro com a criatividade. É meio que assim, todo mundo quer ser um artista famoso, independente se você é escultor, se você faz trabalho manual no sentido de crochê, bordado, independente se você é estilista, independente se você é um pintor, independente se você é escritor, todos nós queremos poder ganhar dinheiro com a nossa arte, mas a partir do momento que você começa a ganhar dinheiro com a tua arte, as pessoas vão te chamar de vendido. Nossa, essa pessoa é muito vendida, tá vendo? Ai, só escreveu esse livro porque tá falando do tema modinha. Ai, nossa, só pintou esse quadro para agradar tal grupinho de pessoas. Tipo assim, não importa. Quando você faz sucesso, as pessoas vão ter inveja e elas vão te chamar de vendido. O problema é que todo mundo quer fazer o sucesso. E aí as pessoas que não fazem o sucesso, elas ficam doídas e te chamam de vendido. Aí aqui o vender-se é, tipo, cara, não tenha medo de ganhar dinheiro com a tua arte. Se você pinta, não tenha medo de cobrar pelo seu quadro. Se você compõe música, não tenha medo de cobrar se alguém vai gravar a tua letra, vai, tipo, transformar a sua letra em música e gravar um CD. Cobre pela sua arte, não tenha medo de ser vendido, porque você precisa pagar suas contas. Então, basicamente, esse capítulo é sobre isso. Tipo, a realidade da vida é que todos nós temos contas a pagar. Todos nós gostaríamos de poder trabalhar com aquilo que a gente ama. Então, se você é um artista e você consegue mostrar seu trabalho no nível que as pessoas começam a gostar e querer comprar aquele seu trabalho, independente se é um livro, CD, quadro, retrato, fotografia, independente do que seja. Se as pessoas gostam do seu trabalho o suficiente para pagar por ele, cobre por ele e não tenha medo, porque aí sempre vai vir aquela pessoa que vem de uma família rica, que é super hippie e que fala, tipo, nossa, mas a arte ela tem que ser transcendental e ela tem que viver neste mundo de idolatria da arte. Se você cobra pela sua arte, você não é um artista de verdade, não existe. Ele fala aqui sobre o fato de não caia nesse conto de pessoas que têm sustento da família e que acham que você tem que fazer a mesma coisa. É muito lindo essa história de larguei tudo para viver da minha arte na praia, quando você tem pais milionários bancando o seu apartamento e você não mora na rua, né? Agora, quando a realidade é que se você quer ser um artista que ganha dinheiro daquilo que você cria, você tem que vender o seu trabalho, você tem que cobrar dinheiro por aquilo. E aí você tem que saber também estabelecer o valor, tipo assim, tem que ser muito mais do que o valor de custo. Se você gasta R$70 para
comprar tinta, comprar tela, comprar pincel bom, comprar o verniz ou protetor daquela tela, se você gasta R$70 para produzir uma tela pequena, você tem que cobrar muito mais que R$70 para valer a pena. Então, saiba cobrar pelo seu trabalho, venda-se, porque a realidade é que todos nós precisamos pagar as contas. Não existe isso de tipo assim, eu vou ser um artista e eu vou viver de luz e de, sei lá, ar. Não existe. Você precisa de dinheiro para comprar comida, por exemplo, para pagar por uma casa e, tipo, para pagar a internet para publicar também sobre os seus trabalhos, já que você quer mostrar o seu trabalho, você tem que ter pelo menos internet. Então, assim, e é muito verdade isso. A gente começa. Eu que sigo muitas pessoas que fazem trabalho criativo, bordado e tal. Tem muita gente que fala, tipo, nossa, mas você borda e você ensina online, você cobra as suas aulas. Claro que a pessoa tem que cobrar pelas aulas que ela dá. Dá aula é um trabalho, tipo, ser professora é um trabalho. Como assim até hoje as pessoas acham um absurdo uma professora de crochê cobrar pra dar aula de crochê? Óbvio que ela tem que cobrar pra dar aula de crochê dela. É um trabalho. Tipo assim, não entra na minha cabeça alguns questionamentos que eu vejo em comentários online, mas enfim. E o último é stick around. Como que eu traduziria stick around? Stick around é meio que tipo assim, não desista. Tipo assim, continue, sabe? E aí no último capítulo ele vai falar, toda carreira tem os seus altos e baixos, toda carreira tem seus momentos bons e seus momentos ruins, e ele vai falar que na carreira criativa é a mesma coisa. Vão ter livros, se você é escritor, vão ter livros que vão fazer sucesso e vão ter livros que não. Se você é pintor, vão ter quadros que muita gente vai ter interesse de comprar, você pode até leiloar, dependendo do quadro do interesse, e vão ter quadros que ninguém vai querer saber. E, tipo, é normal para todo mundo que tem uma carreira, que a sua carreira tenha altos e baixos, mas você tem que perseverar. Então, aqui esse capítulo ele vai falar muito da perseverança que você tem que ter para ter sucesso na sua carreira, principalmente se você está lidando com uma carreira que é criativa, que é uma carreira que já é muito mais difícil de você emplacar, por exemplo, né? Do que, por exemplo, essas carreiras mais tradicionais. E eu concordo com ele, tipo assim, quem quer trabalhar com o lado criativo tem que perseverar muito mais, porque as pessoas acham que quando você... Eu tenho a sensação de que as pessoas já acham que quando você é criativo e você cria algo, que você é obrigado a criar e a doar aquilo, ao invés de criar e trabalhar com aquilo e cobrar por aquilo. Porque, gente, dá trabalho, sabe? Produzir qualquer coisa que depende da sua criatividade, dá um trabalhão, sabe? Escrever um livro e lapidar um livro para que ele fique bom o suficiente para você publicar, dá muito trabalho. Senão, todo mundo era escritor, sabe? E não é assim, né? Então, pensa sobre isso. Pensa sobre a questão de perseverar. Isso é muito importante. Gente, eu recomendo a todo mundo que compre esse livro, leia esse livro, sugue tudo que você pode sugar. É um livro muito bom e é um livro bem humorado, sabe? Tem um pouco de bom humor ali e ele é meio engraçadinho na hora de falar. Eu gosto muito de escritores assim, que trazem leveza para as dicas que eles dão, sabe? Na hora que eles vão escrever sobre aquilo que eles sabem, que eles vão compartilhar o conhecimento, que eles ponham um pouco de humor ali. Eu gosto muito disso. Então, gente, ótima experiência, indico a todo mundo, tá? Os links, de novo, os links para compra desse livro estão aqui, tanto a versão em português quanto em inglês. E, pessoal, é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo de experiência de leitura. Se você gostou, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal. Se você já é inscrito, ativa o sininho para você receber notificação todas as vezes que eu produzir, que eu postar algum conteúdo aqui pro canal. E a gente vai continuar se falando nos próximos vídeos. Tchau, pessoal!